Olá, queridos irmãos. No dia a dia com Deus de hoje, eu quero falar sobre a importância do conhecimento. Infelizmente, olhando para a história bíblica e olhando para os 2000 anos de história da igreja, nós podemos constatar que o grande problema sempre foi a ignorância. Como a ignorância prejudica os cristãos, como nós temos cristãos fracos por causa da ignorância. O analfabetismo bíblico ainda é muito grande entre o povo de Deus. E no nosso século XXI, nós temos massas, multidões e multidões de pessoas que não têm conhecimento profundo das Escrituras, das doutrinas centrais da fé, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da doutrina do Espírito Santo, do conhecimento de Deus. E essa é a razão de, muitas vezes, sermos um povo fraco, que caminha em derrota, que tropeça em pecados pequenos, que não sabe lidar com adversidades, que não sabe se posicionar na sociedade, que protagoniza escândalos, mau testemunhos, que não sabe conduzir bem seus negócios, não sabe conduzir bem seu casamento, não sabe conduzir bem sua família, não sabe conduzir bem suas palavras. Isso é tudo fruto da ignorância. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus diz: errai não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Provérbios diz que não havendo conhecimento, não havendo lei, o povo se corrompe. O povo se corrompe sem a lei, sem o conhecimento. Oséias também diz que o meu povo é destruído, se perde por falta de conhecimento. Então você tem que decidir. Se você quer ser um cristão forte, ter expressão nessa sociedade, se você quer se destacar como um filho fiel de Deus, como um obreiro útil na obra de Deus, na lavoura de Deus, se você quer vencer seus tropeços e tribulações e alinhar sua vida com as Escrituras, você precisa adquirir conhecimento. Em especial hoje eu quero destacar o conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a doutrina de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus. E isso em teologia nós chamamos de os atributos de Deus. São as características que Deus tem, que Deus arroga para si. E tem tantas implicações conhecer a Deus, o ser de Deus, que você não tem ideia. Você precisa conhecer os atributos como, primeiro, sua onipotência. A onipotência implica em Deus ter todo o poder. Não há coisa que Deus não realize. Não há obstáculo que Ele não remova. Não há nada difícil para Deus. Deus pode realizar qualquer coisa, em qualquer hora, em quaisquer proporções, desde que aquilo não contrarie o seu caráter reto e justo. Você precisa conhecer a onisciência de Deus, sua sabedoria. Não há nada, não há ciência, não há situação que o Senhor não domine, que Ele não conheça. Não há nada nesse universo mais extenso e vasto que Deus não saiba. A sua onisciência é tão grande que Deus é capaz de ler nossos pensamentos. E mais do que isso, Ele sabe o que eu vou pensar antes mesmo do que eu venha pensar. A onipresença também, ela implica que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas não só está em todo lugar ao mesmo tempo, como está em forma plena. Deus está plenamente aqui, como está plenamente na África, está plenamente na Ásia. Você precisa conhecer outro atributo também, a justiça de Deus. Significa que Deus não aceita suborno e ao culpado não tem por inocente.
e que ele retribui a cada um conforme é devido. Sua justiça fala da sua excelência moral, da sua retidão. Você precisa conhecer também a santidade de Deus. A santidade fala da impecabilidade de Deus, da pureza moral de Deus. Deus é puro. Deus não tem mancha, ruga, nem qualquer resquício de pecado. Santidade também fala da distinção de Deus. Deus é distinto, invulgar. Na categoria de Deus, ele é único, sem igual. Só existe ele na categoria e tudo fora dele não é comparado a ele. Santidade também fala da perfeição de Deus. Deus é perfeito. Você precisa conhecer esses atributos. A infinitude. Deus é infinito, não tem começo nem fim. A imensidão de Deus, não dá para medir o tamanho de Deus. A eternidade de Deus, nunca houve um tempo que Deus não existisse. Você precisa conhecer a bondade de Deus. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente, mas bondoso, que faz o bem. Você precisa conhecer o amor de Deus, e talvez a sua visão de amor é ficar curando, fazendo milagre, dar bênçãos. Não. O amor de Deus faz com que Deus tenha se lembrado de nós na eternidade. Antes mesmo de termos sido criados, Ele já elaborou um plano de salvação e olhou para mim, para você, lembrou de você e enviou seu Filho para morrer por você. Quais as implicações de conhecer os atributos de Deus? Isso vai estimular a sua fé, crer num Deus dessa grandeza. Isso vai estimular o seu temor, crer num Deus tão santo. Isso vai estimular, isso vai trabalhar, meu irmão, vai trazer alívio para você, porque um Deus que faz justiça julgará a sua causa. Esses atributos vai trazer a você consolo, porque você vai descansar no amor de Deus. Esses atributos vão mudar as suas orações, afinal de contas, você não está dirigindo suas orações a um Deus humanizado, que é como nós, mas que tem uma expressão e uma grandeza que nós não podemos imaginar. Conhecer os atributos de Deus te fará um cristão melhor, mais maduro, mais santo, mais digno, mais humilde, mais forte, mais quebrantado. É isso, queridos irmãos. Conheçamos, como Oséias diz, e prossigamos em conhecer a Deus. Como está em Daniel, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Que você seja assim, um caçador de Deus a partir de hoje. Deus abençoe, um grande abraço.